Fala galera, tudo em ordem? Passando aqui para resolver algumas questões, né, sobre o nosso conteúdo agora, né, do magnetismo, eletromagnetismo e diminuir aí essa distância, né? Vamos nessa. Que essa questão, ó, caiu, né, no ano de 2022, beleza? No Enem, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Ó, o físico Hans Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido aqui por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C num plano transversal, tá aqui é o plano, né? E equidistantes, ou seja, da mesma distância do fio, em cada ponto foi colocada uma bússola. Ponto A tem uma bússola, ponto B tem uma bússola, ponto C tem uma bússola semelhante a essa aqui. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Então a gente tem aqui 5 alternativas, tá? Para qual pode ser a configuração da bússola, tá? Depois que a corrente estiver passando aqui, ó. Perceba que a corrente ela está seguindo o caminho vertical para cima, né? Ó. Então a corrente ela está seguindo assim, ó, vertical para cima. Essa vai ser a direção e o sentido da corrente elétrica. Aqui eu vou usar essa questão para trazer uma coisa nova para vocês, que é a regra da mão direita, tá certo? Sobre o campo magnético que é gerado por uma corrente elétrica quando ela está fluindo num fio. A gente vai fazer o seguinte, usando a mão direita, tá? O nosso polegar, ele vai ser o sentido da corrente. Não importa para onde o fio está apontando, o polegar, ele vai ser o sentido da corrente. Então, se o fio, ele está, no caso aí, né, na vertical e a corrente é para cima, você apoia o seu polegar nessa direção e sentido. Se o fio é horizontal para a direita, né, a corrente está fluindo para a direita, você apoia seu polegar dessa maneira. Se o fio é vertical para baixo, você apoia seu polegar desse jeito e eu acredito que vocês já entenderam, né, como é que vai ficar. Beleza, Robson. Então, meu polegar aqui é o fio. Então, imagina que você está segurando o fio com a sua mão, tá? E o polegar é o sentido da corrente. Os outros dedos vai ilustrar o sentido do campo magnético. O campo magnético gerado por uma corrente elétrica, né, o campo magnético induzido por uma corrente magnética, ele sempre vai ser circular, tá, no fio, em torno desse fio. Teu polegar é o sentido da corrente e o campo está aqui, ó, ao redor dele, tá? Então, se eu fosse desenhar isso daí, eu teria o quê? Ó, algo desse tipo aqui, ó. Imagina aqui a corrente e aqui está, né, a setinha que mostra o sentido da corrente. Como é que ficaria aqui o caminho? Meu polegar, né, colocado aqui para cima na vertical, então eu teria algo desse tipo aqui, ó. O campo magnético ele teria esse movimento no sentido, tá? Como vocês estão vendo aí, anti-horário, contrário ao relógio. Então, o que é que eu espero? Nos pontos A, B e C aqui em cima, ó, eu vou ter pontos tangenciais, tá? Então aqui em C eu vou ver para onde está indo o campo, em B eu vou ver para onde está indo o campo e A eu vou ver para onde está indo o campo, né? O vetor campo magnético. Em C ele vai seguir, nossa, tá gigante. Espera aí. Deixa eu ver se eu diminuo isso daqui. Faz tempo que eu não uso esse programa. Eu não lembro como é que eu reduzo aqui o tamanho. Não é aqui não. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer na mão. Então, eu teria aqui uma setinha para cá, tá? Tangencial. Aqui eu teria uma setinha para cá, também tangencial. E aqui eu teria uma setinha para cá, também tangencial. Em cada ponto, aqui, ó, que eu for destacar, eu vou ter uma reta tangente mostrando o vetor campo magnético. Tá, ó.
Ele vai seguindo aqui até dar a volta toda no campo, tá? E as linhas de força, né, elas estão fazendo esse percurso. A gente aprendeu que as linhas de força elas saem do Polo Norte e entram no Sul. E a nossa bússola, ela acaba acompanhando, lembrei agora como é que diminui. A nossa bússola, ela acaba acompanhando, tá certo? Esse sentido, para onde o vetor campo magnético tá apontando. Então, se a minha bússola aqui está apontando para o norte na vertical para cima, quer dizer que meu campo magnético está desse jeito. De que jeito, Robson? Ele está saindo aqui do norte magnético e chegando no sul magnético. Porque as linhas de força saem do norte magnético e chegam no sul magnético, que a gente já viu que é o contrário, né, do norte e sul geográfico. Quando eu trago para as alternativas, imagine que a parte pintadinha aqui, ó, da bússola é o norte, né? Então vai ser para onde o vetor campo magnético está apontando. Como eu já ilustrei aqui para vocês nessas três posições, a gente vai só comparar lá nas alternativas o caminho que a bússola está apontando. Ó. Na alternativa A, aparentemente tá uma coisa louca, né? Ó, essa aqui está apontando para cá, essa aponta para cá. Opa, e essa aqui nada a ver aqui para cima também, ó. Tá um negócio meio estranho aí. A alternativa B é o inverso da A, né? Estão apontando aqui para o centro. Ó. Parece que estão sendo atraídas pela gravidade. Né? Aqui em cima, a... em cima não, embaixo, a C, né? A C, elas estão apontando para cá. Ó. Percebe? É como se a gente tivesse aqui, né, o polo sul e aqui está o polo norte, empurrando elas desse jeito, né? As linhas de força seguiriam dessa maneira. Já aqui na D, a gente tem, ó, ela aponta para cá. Opa, esqueci da flecha. Aponta para cá. Essa aqui aponta para cá. E essa aqui está fazendo esse sentido. Se você analisar direitinho, ó, parece exatamente com o que a gente tem aqui em cima. Então, daqui, eu teria que a minha alternativa, né, seria a letra D. Mas, ainda assim, vamos ver lá embaixo a letra E. Tá? O mais importante é entender por que as outras não são. A letra E, ela está apontando para cá, ó, no sentido horário, é o inverso da letra D. Se a corrente tivesse, por exemplo, desse jeito aqui, ó, se a intensidade da corrente fosse vertical para baixo, a letra E estaria correta. Mas como ela está vertical para cima, o sentido da corrente é anti-horário, beleza? Então, nossa resposta aqui é mesmo a letra D. Tá? Questão bem facinho aí, só para a gente entender como é que funciona a bússola, né? E para onde aponta o campo magnético, beleza? Adiante. Questão que caiu em 2021, tá? Também no Enem, ó. Questão de 2021, também da banca, né? Enem, que é o nosso objetivo. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida, isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B. Então a gente está vendo esse campo, né, magnético aqui, ó. Tá vindo da esquerda para a direita. Meu campo magnético, ele está aqui na horizontal da esquerda para a direita. Como colocou no texto. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Ó, aqui a gente tem justamente a simbologia de um vetor entrando no plano. Se o vetor tivesse saindo do plano, seria um círculozinho, né, com um pontinho no meio. Isso quer dizer que o vetor está saindo do plano. Quando ele está entrando no plano, a gente tem um círculo. Opa, aqui tem uma coisa gigante que eu fiz. Tem um círculo e um xizinho aqui, ó, que seria a parte de trás da flecha, né, do vetor. Entrando no campo, esse aqui. Saindo do plano, esse aqui. Tá? Então, a gravidade, como você está vendo, faz sentido, né? Imagina que isso aqui é o plano. A gravidade, ela aponta para o centro da Terra. Mas, se eu olho de cima, ela está indo nesse sentido. Ó. Eu vejo a flecha do vetor campo gravitacional descendo, do jeito que está aqui.
Beleza. Aí vem agora o comando da questão. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial tem em que, as cargas penetram na região do campo magnético está representado em. Então ele quer só que você mostre aqui quais são os vetores, né, da força magnética sobre as cargas, positiva e negativa. E aí isso me traz uma outra regra de mão para vocês. A gente já viu a regra da mão esquerda, eu já trouxe agora há pouco a regra da mão direita número 1 e agora tem a regra da mão esquerda número 2, que também é conhecida como regra do tapa. Como assim, Robson? Teus dedos, eles vão, tá, indicar o campo magnético, beleza? Teu polegar vai indicar para onde a... o movimento da carga está acontecendo, beleza? E a força magnética vai ser empurrada, vai sofrer um tapa da tua mão. Por exemplo, se eu representar aqui, ó, o vetor campo, para baixo não, vou colocar para cima. Se eu representar o vetor campo magnético aqui para cima, vertical para cima, né, obviamente. Então eu tenho aqui o vetor campo magnético vertical para cima e eu tenho uma carga que se move, por exemplo, deixa eu trocar aqui a cor. Eu tenho uma carguinha aqui que está se movendo desse jeito aqui, tá? Perpendicular a ele. Para onde é que vai apontar a força magnética? Então, ó, meus dedos, exceto o polegar, tá? Indicador, médio, anelar e mínimo, apontam no sentido do campo. Meu polegar, ele vai ser no sentido da carga, do movimento da carga, da velocidade dela, fazendo 90 graus. E a palma da minha mão vai ser o tapa que a carga vai sofrer. Informação importante. Se a carga for positiva, você vai fazer esse tapa com a palma da mão. Se a carga for negativa, você vai fazer esse tapa com o dorso da mão, com a parte de trás, tá? Então, para mais que, a tapa acontece assim. Para menos que, a tapa acontece assim. Representação no desenho que a gente tem. Como é que eu já coloquei que, para onde apontaria a força magnética? Ó, campo, carga se movendo, a força seria entrando. Tá vendo que a minha mão está se aproximando da câmera? A força magnética estaria aqui, ó, entrando no plano do quadro. Agora, se eu tivesse uma outra carga aqui, vou representar só de outra cor, e esse cara vai ser menos que, independente de qual o valor da carga, tá? Da intensidade dela. Eu estou analisando só o movimento. E ela está aqui, ó. Tem a mesma, o módulo dela é igual ao de Q, de mais Q, só que ela é menos Q, né? E ela está se movendo também para a esquerda. Então, estou aqui desse jeito. Então, a força magnética ela não vai aparecer mais desse jeito, e sim com o dorso da mão, a parte de trás. Seria se afastando do plano. Então, a flecha viria para o meu rosto. Então, eu desenharia aqui, ó, a força magnética saindo do plano do quadro, tá? Para uma carga positiva, vai ser a palma da mão, e para uma carga negativa, vai ser o dorso da mão. Sabendo disso, bora analisar agora a minha questão. Ó, gente, o que é que eu tenho aqui, ó? A carga positiva e a carga negativa estão ligadas, né, unidas por um halter aqui, nesse formato, e as duas vão ser submetidas ao campo gravitacional, uma vez que elas têm massa, né? E se o campo está apontando, entrando no plano do quadro, essas cargas também vão estar aqui, ó, entrando no plano do quadro. As duas estão se movendo. Ora, olha, não. As duas vão estar se movendo aqui, entrando. Filha, fecha a janela, por favor. Tá? As duas vão estar aqui se movendo, entrando no plano do quadro. Então, eu vou ter a força agindo de que maneira? Se eu fosse desenhar aqui, eu vou pegar essa figura que está desse jeito e vou virar ela, tá? Ou melhor, vou fazer assim, ó. Só porque minha mão esquerda, minha mão direita, ela estaria desse jeito, tá? Se ela tá caindo, a gravidade tá assim, então eu vou virar meu polegar para dentro do quadro. Regra do tapa para carga positiva,
para baixo, na orientação que a gente está o desenho. Dorso para carga negativa para cima. Então eu teria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Carga positiva, ela vai apontar, para cá, e a carga negativa vai apontar para cá. Esse, como chama? Esse halter, ele cairia girando no sentido anti-horário, tá? Quando a gente vai para as alternativas, eu não preciso nem ir muito longe, né? Ó, aqui de cara, a letra A traz isso pra gente. Carga positiva apontando, né, para vertical para baixo e carga negativa vertical para cima. Isso para quem está vendo de cima, né? Porque a carga, elas iam cair girando assim no sentido anti-horário, tá? Esse é o terzinho. B, impossível ser do mesmo jeito. Letra C, as duas se atraindo, impossível. A letra D, as duas indo para cima também, impossível. A letra E seria verdade se por acaso o campo magnético tivesse orientado assim, ó. Se o campo fosse orientado para a esquerda e não para a direita, aí sim, a letra E seria verdadeira, tá? Mas a nossa letra correta aqui seria a letra A, tá bom? Indo adiante, vamos ver aqui outra questão agora de 2010, todas do Enem. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontra-se um ímã com a bobina. Ó, essa regiãozinha aqui, ela tem uma estrutura que fica em contato com o pneu. À medida que o pneu gira, aqui, né, como foi desenhado, nesse sentido, a gente vai ter que o dínamo, ele também vai sofrer um giro, né? Como está girando para cá o movimento, ele rotaciona desse jeito aqui, tá? Essa movimentação aqui vai alternar, na verdade, os polos de um ímã que eu tenho, vai gerar um campo magnético alternado e essa alternância vai gerar aqui uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai ser utilizada para acender a lâmpada, tá? Aqui embaixo que a gente tem. Esse é o funcionamento de um dínamo. Quando a gente foi no Espaço Ciência, terceiro ano, né, a gente viu um experimento que era uma bicicletazinha de academia, que tinha uma câmera, uma TVzinha, e quando você pedalava, ela acendia. Era o mesmo princípio, tá? Aí ele vem, ó, o princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a corrente elétrica do circuito fechado gera um campo magnético dessa região. Não, pô. Quem está gerando aí a corrente é o campo magnético, é o contrário. A bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Não. A bobina não está imersa no campo magnético. A bobina em atrito com o campo magnético. Que absurdo. Vou nem ler o resto. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Interessante, mas essa presença do campo magnético aqui é de onde? Deixa eu ver a letra E. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético. Perfeito. Foi exatamente o que eu falei aqui, né? Tem uma estrutura, né, de ímã. Quando o dínamo gira, o ímã também vai girar e vai alternar os polos do campo magnético. Essa alteração do campo magnético aí vai induzir uma corrente elétrica, tá? Então seria a letra E aí, nossa alternativa correta. Beleza? Espero que os latidos de Amora não estejam atrapalhando muito vocês. Amora, sai daí. Bom, mais uma questãozinha aqui. Eu acho que essa é a última, tá? Mas para falar dessa questão do ímã aí, eu ainda vou mostrar um experimento. Junto com essa última questão, acho que dá para casar as duas com um experimentozinho, vê? Também do Enem, né? Essa aqui foi de 2023, tá? O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida. Opa, dialoga exatamente com essa questão aqui, ó. E perceba que as questões elas estão trazendo para o nosso cotidiano, né? É isso que o Enem faz. Ele traz a ciência com coisas que a gente usa, né, no cotidiano. Ela está ali contextualizada. Ó, o surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela.
em consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que os fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por radiação. Absurdo! Que radiação, meu amigo? Quem está falando de radiação aqui? Condução. Não. A gente está falando de indução, tá? A condução ela precisa de matéria. A panela, né? Você não pode usar num fogão de indução qualquer panela para poder aquecer um alimento. Do mesmo modo que você não pode colocar qualquer celular para carregar, um exemplo, num carregador de indução. Ele precisa ter a tecnologia, né, ser adaptado para isso, para que ele consiga ser carregado por uma corrente de indução, tá? Campo elétrico variável. Não. Se o campo elétrico ele varia, ele vai gerar um campo magnético. E não é isso que a gente quer. A gente quer que haja uma corrente elétrica, que essa corrente elétrica seja convertida em calor, que é o efeito Joule, tá? O efeito Joule, a gente faz uma conversão de corrente elétrica em uma quantidade de calor. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Campo magnético variável. Aí sim, que eu falei agora em pouco, que dialogava com a questão que a gente tinha ali em cima. Ressonância é um absurdo, tá? Tem nada a ver. Mas veja, tem uma coisa aqui que eu vou aproveitar para falar extra. A lei de Ampère, ela diz o seguinte, ó. A indução eletromagnética, ela acontece com a variação do fluxo magnético, tá? Que a gente vai possuir, tá certo? Então, eu vou necessariamente precisar que haja um fluxo magnético. Ou seja, eu tenho que alternar o fluxo ao longo do tempo para poder ter a corrente induzida, tá? Sem isso, não vai funcionar. Como é que eu consigo mostrar isso para vocês? Vê bem, aqui eu tenho, por exemplo, a minha bússola, ela está orientada para a direita, de acordo com o Polo Norte. Tá vendo? Se eu movo ela, ela vai seguir as linhas de força do campo magnético desse meu ímã aqui. Aí você se pergunta, mas Robson, vê, agora essa bússola, ela está apontando para o sul? Não. Ela está seguindo as linhas de força do campo magnético, que saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Se eu mostrar aqui para vocês o campo magnético, ó, quanto mais distante, logicamente, ele vai ficar mais fraco, mais perto vai ser mais intenso. Mas vejam que ela está se orientando de acordo com essas outras mini bússolas, né? Que é uma representação para o campo magnético que eu tenho aqui. Essa minha lâmpada ela está apagada. Aqui eu tenho uma bobinazinha que eu posso, inclusive, se eu quiser aumentar o número de voltas, tá? Mas isso aí a gente conversa em outro momento. E se eu faço esse cara aqui, ó, se mover, eu vou começar a alternar os lados, norte e sul, norte e sul, norte e sul, norte e sul. E a orientação do campo aqui, ela vai variar. Uma hora as linhas de força vão estar apontando para a direita, entrando na bobina, outra hora elas vão estar apontando para a esquerda, saindo da bobina, tá? E aqui, como eu tenho uma estrutura circular que vai estar girando, eu não preciso ficar colocando o ímã, tirando, colocando o ímã, tirando. Basta que eu faça ele ficar girando. Grosseiramente é o que a gente faz nas hidrelétricas, ó. Deixo cair água, faço com que o campo magnético ele oscile, né, seja variável, e essa variação do campo magnético faz com que os portadores de carga se movam, tá? Aqui no condutor, gerando corrente elétrica. Se você reparar bem aqui, ó, a representação dos elétrons, ela tá indo e vindo. Tá vendo que os elétrons eles meio que sobem, descem, sobem, descem, sobe, desce, não é orientado no sentido só? É por isso que a gente chama de corrente alternada. Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. E tem uma certa frequência, né? Todo movimento cíclico que acontece, ele segue uma frequência, tá? Se você olhar na sua conta de eletricidade, tem lá informando a frequência da transmissão que a gente tem, né, para a oscilação da corrente alternada. Mas também é um outro conteúdo mais para frente.
que eu queria era só que vocês visualizassem isso aqui acontecendo, né? A oscilação do campo magnético, que é o que o fogão faz, indução, gerando uma corrente elétrica aqui, tá? Na minha panela, grosseiramente falando, e aqui aconteceria o efeito Joule. Essas lâmpadas, elas aquecem, né? Quando tá percorrida por uma corrente elétrica. E aí você tem o aquecimento da comida, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender, e é isso daí. Um abraço.